Ao vivo. Começando a nossa transmissão. Muito boa noite a vocês, ouvintes, internautas, fãs, amigos, colaboradores e telespectadores. Toda quinta-feira você tem encontro marcado conosco, aqui na minha, na sua web rádio TV Nossa FM. Mais um convidado especial que ela garimpa, procura, seleciona e convida para aquele programa da semana que você já sabe. Muita ética, com educação e também preferência, digamos. As plataformas do YouTube estão prontas para você fazer a sua inscrição, dar um like positivo e também acionar o sininho. É Nossa FM Web, também no nosso site nossafm.net. Eu fico com você, você fica conosco. E todos nós, na Web Rádio TV Nossa FM. E com produção de Noemi Coelho, a influencer, mais uma edição do Ética do Amanhã. O verdadeiro podcast agora chama-se Eticast. Nossa FM! Boa noite. Boa noite, Dedé. Boa noite, Osmar querido. Boa noite, você, nosso internauta, amigo, ouvinte. Que bom que vocês estão aqui, gente. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui de novo. Que bom que, né, nós estamos aqui de novo. E boa noite, boa tarde, bom dia a você que vai ouvir mais tarde, que vai assistir em outra hora. Seja muito bem-vindo ao Etcast. É um prazer tê-lo aqui conosco. Hoje nós vamos falar com o nosso querido amigo e poeta, professor, autor, ator e amigo Osmar Casagrande, que vai conversar conosco sobre poesia, sobre teatro, poesia, arte, né? E principalmente sobre essa figura, né? Sobre poesia, sobre os livros que ele já publicou, sobre a sua poesia e sobre o teatro e essa expressão que ele deu, né, ao Coringa, como ele vai contar para a gente, né, como que ele usou a expressão do Coringa, que foi maravilhoso, né? Ele usou a expressão do Coringa para representar uma coisa muito especial que ele vai contar para a gente, que eu achei sensacional, eu tinha que contar para vocês, porque foi muito maravilhosa a ideia, foi muito maravilhosa a representação, Osmar, foi lindo, parabéns pelo seu trabalho, né? Parabéns pela sua arte, parabéns pela sua poesia, que você sabe que eu acho magnífica, eu adoro. Então, muito bem-vindo, Osmar Casagrande, que faz arte com ética. Venha para nós, seja bem-vindo. Oh, que bom, que maravilha. Muito boa noite a você, ao nosso querido profissional que está facilitando essa comunicação. E boa noite, bom dia, boa tarde a você que está assistindo, vai assistir posteriormente. Seguinte, esse personagem foi inserido no lançamento de um livro, o livro A Flor e o Espinho, de um escritor que é médico, não é? E o escritor, juntamente com o lançamento do livro, quis colocar uma representação teatral, uma esquetezinha rápida, né? E nós fizemos. Então, havia os personagens do Coringa personificando, incorporando o coronavírus, né? Ficou maravilhoso. E a morte, não é? E as distribuidoras de ilusões, que eram as distribuidoras de cloroquina, ivermectina, vitamina e tanta coisa mais, não é? Então, isto foi o trabalho que você se referiu, né? Que é o Coringa, a figura do Coringa, recebendo, personificando o coronavírus.
e foi muito crítico, muito satírico, e a linguagem com humor, ela penetra muito facilmente. E as pessoas começaram a perceber aquilo, entraram no clima, né? E este escritor é de uma cidade pequena, aqui no Tocantins, que vamos dizer, para o Tocantins é uma cidade média, de médio porte, mas é uma cidade pequena, aquela cidade em que todos se conhecem. E ele, como médico, mais ainda conhece gente, né? E ele foi muito crítico nesse livro, porque ele escreveu crônicas do período de Olha quem pandemia. está dando boa noite aqui, de um lugar lá que está fazendo 39 graus, caramba. trinta e Ah, nove legal. graus, Zilda. Obrigada, Zilda. Então, ele escreveu crônicas a respeito desse período de pandemia. E ali foram crônicas sobre os tratamentos, sobre os profissionais da saúde, os médicos, enfermeiros, atendentes, enfim, os parentes dos doentes, e a evolução das doenças, né? As razões da evolução das doenças. Então, muita gente ali ou se via no quadro, ou via um parente no quadro, ou um conhecido no quadro. Todos ali estavam implicados no conjunto da obra, né? E o Coringa, sacana como é, irreverente como é, logicamente, sendo o coronavírus, dava todas as ordens: não fiquem em casa, não usem máscara, beijem na boca, venham para a infecção de rebanho, enfim, tudo aquilo que não deveria ser feito, e foi feito, não é? Na real. Então, foi muito interessante, muito gostoso, um modo muito tranquilo, muito gostoso mesmo, de passar para as pessoas o impacto daquilo que elas mesmas viveram, mas não se aperceberam, muitas delas não se aperceberam até agora, que estavam na mão errada, não é? Que a ciência que é o caminho. E a partir desse pequeno espetáculo e deste livro, muita gente, eu acredito, vai se conscientizar. Osmar, foi feita uma filmagem que é longa, né? A gente não pode transmitir aqui, só algumas. Pusemos algumas fotos do que foi feito na divulgação, né? Então as pessoas viram lá, né, o Coringa de mãos abertas e né, o rosto, os trajes, né? Então as pessoas imaginam que houve alguma coisa, não dá para a gente descrever. Mas eu que assisti, né, eu vi o diálogo, eu vi, né, a morte. Gente, a morte era uma pessoa toda vestida de preto, com aquela, né, com aquela foice, que a morte O estava muito alfange, legal também. o Muito legal a alfange. morte. Igual foi, muito bacana, a morte estava muito característica, né? E as falas, elas estavam perfeitas, né? Todas elas muito verdadeiras, todas aquelas falas foram ditas por pessoas em alguma hora. Na verdade, ali praticamente não tinha nada criado, né? Foram colocadas falas na boca do Coringa, aqui ou ali, mas todas elas foram ditas de alguma maneira e foram ouvidas pelas pessoas e eram todas verdadeiras, né? E é impressionante como é que a gente, quando olha no teatro e vê a representação, como aquilo ganha uma. É muito impressionante. Eu ia dizer como ganha uma dimensão dramática, mas é porque, na verdade, foi tão dramática na vida real que não há como ser mais dramático no teatro, né? Mas foi Aí, impressionante, foi aí é que lindo, está. foi um espetáculo brilhante, bacana mesmo Tem de ver. como, tem como ficar mais dramática no teatro, porque o É, teatro é justamente isso, para acordar paixões, sentimentos, não é? é, Então, é. nós, enquanto atores,
somos viciados nisso, em acender paixões, não é? Sentimentos, esse o nosso papel. E eu acho que vocês conseguiram, porque todas as pessoas estavam ali totalmente envolvidas. Você via no rosto das pessoas aquela identificação, o reconhecimento, né? Todo mundo completamente hipnotizado pelo que estava vendo, e dava para ver, né, que as pessoas estavam envolvidas mesmo, se reconhecendo, né, nos diálogos, nas coisas que estavam sendo ditas, porque todos nós ouvimos autoridades falando aquelas coisas, né, os questionamentos à ciência, enfim, todas as coisas que foram vividas, nós vivemos tudo aquilo, e como você falou, foi nossa rotina durante 2 anos, praticamente, né? Estivemos todos envolvidos com aquilo, mais ou menos, vivemos tudo aquilo de uma forma ou de outra, burlando ou não o isolamento social, mas o isolamento social estava ali, ou a gente burlava ou respeitava, mas o isolamento social era uma realidade, você respeita ou não, mas está lá. Né? Então, foi, assim, foi muito legal o Coringa representando tudo aquilo. Né? Porque, veja bem, quando a pessoa vê um palhaço, que o Coringa é um palhaço, dizendo que é uma gripezinha, você vai virar jacaré se tomar vacina. Quando vê que é um palhaço falando, percebe que o outro palhaço foi quem disse primeiro. Né? E aí cai a ficha. Na Essa que é verdade, a magia do teatro. o Coringa não é apenas um palhaço, né? O Não, é Coringa um palhaço também é muito um louco. palhaço muito louco, mas o Coringa também é um vilão, é um bandido, né? É uma pessoa Uai, perigosa. Então não tem, estou tem dizendo todo. nada a respeito do outro, hein? Você é que está Estou dizendo colocando que aí. Coringa é um vilão perigoso, É, perigosíssimo, inclusive. É importante que se diga isso, né? Porque Coringa não é só um palhaço, é uma pessoa, é um vilão perigoso. E merece todo respeito, porque é um vilão perigoso. Deixa eu, inclusive, aproveitar e falar que a gente está aqui com o Wagner Azevedo Pereira, que deu boa noite, o Nero JRT, que também deu boa noite, Walter Carubelli, de São José dos Campos, e está dizendo que aqui começa a esfriar, então, assim, tem alguém lá de Palmas, que está a 39 graus, e alguém de São José dos Campos, que está dizendo que aqui começa a esfriar, isso é ótimo. E João Afonso Ferreira também está dando boa noite. Obrigada a todos vocês que estão aqui com a gente. Que bom que vocês estão aqui, viu? Obrigada mesmo. E a gente aqui falando de um do Rio de Janeiro, outro de Palmas, e todos falando dessa experiência que foi você fazer enfim, essa representação usando a arte de uma forma tão ética, né? Tão importante, tão educativa, tão reveladora, tão instrutiva, né? Que vale a pena a gente comentar e que ficou lindo, né? Você com essa maquiagem de Coringa ficou lindo, foi cativante. Você olha assim, bom, quem é essa pessoa que usou essa maquiagem? Estava fazendo o quê? E eu tinha que contar para as pessoas que você fez isso e queria também que você falasse de outros trabalhos seus como ator e também como poeta, e se você, né, mais tarde fizer a gentileza de nos recitar alguma poesia também, mas fala mais, continua. ok. Esse é o último trabalho, você já fez outros. Esse é o mais Esse é o recente mais, não é o e o último, mais bonito, né? esse é o mais recente. Esse Tem é o uma mais, diferença esse é o grande. mais, assim, mais impactante, assim, mais Mais cativante. recente. Eu escrevo também dramaturgia, não é? Já escrevi algumas coisas, a peça mesmo, já escrevi Olha alguma quanta coisa gente. para propaganda, porque eu sou publicitário de formação. Minha primeira formação é em publicidade e propaganda. Então, eu Isso eu já sabia. escrevi muitas coisas nesse sentido, para a televisão, para a rádio, né? Essas coisas todas. Mas eu tenho livro de poemas, livro de contos publicado, né? E tenho mais uns 2 ou 3 aí a publicar. Então, Bom, essa
essa vivência com a cultura, para mim, é a única vivência possível, não é? Quando eu fiz direito, as pessoas que me conhecem me disseram: ó, Casagrande, parabéns que você vai fazer direito, mas, pelo amor de Deus, não, não esqueça o poeta, não esqueça o ator, não é? Porque, para elas, é muito mais importante a minha função enquanto ator, enquanto poeta, dramaturgo, do que como advogado. E eu concordo com elas, né? A vivência nestes campos da cultura são muito gratificantes, né? Boa noite, meu querido João. Boa noite, gente que está nos assistindo. Bem-vindos. Então, o primeiro livro que eu lancei foi este aqui, Retalhos, né? É um livro de contos, é um livro de contos que já está quase terminando a segunda remessa dele. E este é o meu livro de poemas, A Casa, Incômodos diversos. Incômodos Diversos. Ó, né? E realmente é uma casa, mas isso foi uma sacanagemzinha que eu fiz, porque eu tinha muitos poemas, mas sobre um mundaréu de coisa, né? Vários assuntos, várias atitudes, um universo muito diversificado. E aí eu pensei, mas como é que eu vou colocar isso num universo pequeno? A casa. Então, eu dividi a casa em vários cômodos, cada cômodo com os poemas que lhe diz respeito, não é? Então, criei ali uma alcova em que apelidei de um apartamento do amor, não é? Falo de amor, sexo, essa coisa relacionada ao amor. Mas também tem a cozinha, onde temos lá vários poemas sobre a culinária, comida mesmo. A sala, né, das coisas corriqueiras, onde se recebem lá o pastor, ou o padre, ou o compadre mais distante, não é? Os parentes mais distantes. E a cozinha, onde se recebem as comadres mais chegadas, né? E o que se faz ali na cozinha, os quitutes, essas coisas deliciosas, né? Também a biblioteca, onde eu coloco alguns poemas de cunho filosófico, e vai por aí, né? E o quarto de dormir, né? Que é muito simples, é tudo muito simples nesta casa, né? Mas que contém incômodos diversos, né? E assim é. E os outros livros que eu tenho a publicar, um deles foi premiado e o governo do estado não pagou o prêmio. Aí, Olha, aí entramos com um processo e o estado perdeu, né? Isso em 2015 que entramos com o processo. O estado perdeu, eu vou receber 70%, porque seria a primeira parcela, seria 70%, mas com juro, correção, etc. Mas só vou receber no ano que vem, porque essas coisas de Estado, né, entra na listagem lá para pagamento e demora, né? Mas vou receber. E quando receber, vou editar e vou lançar o livro. E foi bom, Noemi, porque é o seguinte, o livro tinha 20 anos de escrituras de crônicas. E, com essa negativa do governo de pagar o livro cresceu muito, porque em todo esse período de pandemia e de governo anterior, eu escrevi muita coisa sobre
sobre essas situações, não é? Tanto a situação da saúde quanto a situação política. Então, eu vou incorporar tudo isso no livro que vai sair muito mais recheado. Então, foi um mal que veio para bem. Então, é isso. Né? Bom, mas que bom que houve essa demora, gente, de 2015 até 2025, né? Vai sair ano que vem, vai ser 2025. Então, são 10 anos entre um prêmio e a publicação do livro que ganhou o prêmio. Que coisa, gente! Como, Mas como tem que o coisa Estado pior. é? Não é só o Estado, é o sistema. O sistema é assim. Na coisa jurídica, é tudo muito demorado, porque tem muitos movimentos de vai e volta. É, Enfim, é é, um horror. Não é? eu É sei, nada é daquilo que eu verdade. gosto. Ah, pois é, não sei como é que você foi parar numa faculdade de direito, que você não tem perfil Ah, para isso. pois é. Não, eu sempre gostei muito da justiça, mas aqui dois colegas da Academia de Letras, o doutor Didio Meleno e o doutor João Portelinha, ambos advogados, né? E eles vendo a minha facilidade na oralidade, né? Porque todos gostam Hum. de me ver atuando com a oralidade, e disseram, não, Casagrande, faça direito e vá para o júri, né? Vá fazer o júri. Inclusive, Didio Heleno brinca sempre. Casagrande, quando você for fazer a defesa no júri, eu vou cobrar ingresso, né? Porque, Que porque ótimo! com certeza, mas é por isso. E tanto eles me incentivaram que eu fui, e no último dia de inscrição, resolvi fazer a inscrição. Passei no vestibular de então e entrei na faculdade estadual, né? Aqui de Palma, do Tocantins, na Unitins, e me tornei advogado. Né? E esta é a história da minha advocância. E afinal de contas, conte-nos, você já foi fazer defesas em tribunal? Não fui. Não fui. Não fui porque eu não gosto muito do criminal, não é? Então, Ah, tá. não me dou E bem com isso. existe possibilidade Eu de sou fazer humanista essa. demais, Noemi, eu sou Ah, tá, humanista demais para tá. engolir essa coisa. É Hum. difícil para mim. Né? Mas se surgir uma oportunidade, eu vou lá, mesmo É que onde for se para faz exercitar. essas defesas que a gente vê nos filmes e que eu já Sim, assisti como jurada. Eu já fui jurada, então eu já vi essas defesas, né? sim. Na verdade, não só as defesas, as acusações também. Mas eu já vi essas explanações, né? Que tanto a defesa quanto a acusação fazem, e realmente tem um pouco de teatro ali, e demorado, inclusive, porque leva um tempo, as pessoas Tem, falam durante um tempo, né? tem uma E se diferença você básica. fizesse, certamente ia ser merecedor de aplausos, com certeza, tenho Mas tem uma certeza. diferença básica. Porque no palco do teatro, o ator é tão melhor quanto mais Hum. mentiroso, mais convincente na mentira ele for. Porque ele está contando uma mentira. Ele está se fazendo passar por outro. Não é? Contudo, lá no júri, é o contrário. Se trabalha com a verdade dos fatos. Então, nós temos capacidade, possibilidade de criar, mas sobre os fatos. Né? O ator também tem que criar sobre um texto, mas ele é mentiroso. E todos que estão no teatro sabem disso. Agora, lá no júri, não. Lá no júri é o que está nos autos. Né? É bem diferente. Mas tem é, tem uma diferença, né? Criatividade. A defesa Tem. puxa para o lado da defesa É, e a
a acusação puxa para o lado da acusação. Então, não é só a verdade, tem uma tendência, né? E Mas é bem isso mesmo. Mas nunca existe uma verdade absoluta. Tudo depende do ponto de vista, né, de quem observa, do observador. Imagina, não há ninguém que observe do mesmo jeito. Nós podemos observar a partir da mesma lei, podemos observar a partir do mesmo ângulo, mas vamos ver coisas diferentes. Né? Então, aí entra muito a questão de ética nas artes. Né? Por quê? E aí, a arte tem ética? A arte tem moral? Ou a arte é amoral? Ou é imoral? Né? Então, essas coisas têm que ser bem compreendidas. Né? Porque quando nós vemos a arte no início, lá do teatro, por exemplo, toda ela era integrada na moralidade. Por quê? Sim. Porque o teatro começou numa procissão de de Deus, não é? Dionísio. É uma procissão do Dionísio. Então, um belo dia, o cara que fazia de conta que era o Dionísio se colocava lá e tal, botou uma máscara e falou que ele era o Deus ali, redivivo. E o coro respondeu, porque tinha o coro, que nós aqui conhecemos como a ladainha, né? Na procissão, lá vai a ladainha. Então, ele começou a ser o protagonista, o Deus protagonista, o Dionísio, e o coro respondia. Pronto, começou o teatro. E, a partir dali, todo o desenvolvimento das artes foi no caminho da arte sacra. Né? Inclusive, na Idade Média, os templos, a altura dos templos, não é? O eco que dava, a ambiência, o órgão, todo o altar e os anjos e os santos todos ali formatando um céu, um palco de céu, né? E o padre como representante do divino, ali trazendo as bênçãos. Teatro. Também. Repetem essa peça até hoje. Né? Mas eles acham que não é teatro, eles acham que é outra, eles acham que é além de teatro, né? Porque cala muito fundo no campo emocional da pessoa. Né? Então, veja como é feito. Né? Vai fundo no emocional da pessoa. É maravilhoso. Eu acho maravilhoso. Ali é uma repetição do sagrado, é considerado uma repetição do sagrado, né? Exatamente. É um ato o que eles chamam de ato litúrgico, né? Não é só um teatro, é um ato litúrgico que se repete como sagrado, né? Exato, mas eu vou Mas de qualquer forma é isso mesmo, o teatro particularidades. Vou lhe dizer umas particularidades. Os vitrais, por exemplo, eram colocados de um lado do templo numa cor azul, do outro lado do templo numa cor mais alaranjada, avermelhada. Por quê? Para o efeito do sol. O sol da manhã e o sol da tarde. Então, um ativava e o outro amenizava, para que o ambiente do céu estivesse sempre fresco e naquela aura divinal. Então, é isso. Então, o teatro foi se desenvolvendo nessa linha. As imagens todas, arte sacra. Tudo é arte sacra. Né? Mas, nessa nossa idade, nessa nossa idade, aconteceu, logicamente, a evolução do teatro, das ideias, né? Veio o iluminismo e a coisa foi se modificando. Então, em dado momento, deixou de ser apenas sacro, apenas moral, né? Integrado à condução moral, ética, né? E passou a ser do mundo.
Isso. Passou a ser do mundo, passou a ser do homem. E Aham. aí nós temos uma coisa a considerar, que a moral, a ética, que é vamos dizer, um, um sistema de moral que está integrado à personalidade da pessoa, essas coisas todas são coisas dadas, são normas pelos costumes ou normativas, né, que são colocadas pelo sistema. Mas a arte não existe ali só naquela faixa. A arte existe para o futuro, porque o que está dado está dado. O artista busca outra visão além daquilo que está dado, do óbvio. Uhum. Porque se for óbvio, não tem saída, não interessa, não é arte. Né? Essa é a realidade. É. Então, há essa movimentação de compreensão. Até um certo ponto, a arte se adequa à condução moral, à atitude moral, à atitude ética. A partir de um certo momento, um certo instante, uma certa categoria, Ela vai em ela direção ao se futuro. distancia e se torna Isso. amoral, porque ela propõe o que não existe ainda. Uhum. E o que não existe não tem passado, não tem história, não tem logomarca, isso é legal, isso não é legal. O que existe nós vamos trazendo e as pessoas vão assimilando, e assimilam bem ou não, criticam. É, Né? deixa eu falar uma coisa. Eu vou pedir um minutinho para você, porque chegou a hora de chamar o estúdio, e depois a gente vai voltar a falar sobre isso, porque a arte tem a função de adiantar o futuro mesmo, e a gente vai voltar a falar sobre isso já já. Agora eu vou chamar o estúdio, porque chegou na hora. Dedé, de volta ao estúdio. É só um minutinho, a gente já volta. De volta ao estúdio, Dedé. Nossa FM. Quero ver sempre tu mostras. Estamos apresentando Ética do Amanhã. O verdadeiro podcast chama-se agora Edcast, com transmissão para todo o Brasil, do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. Também no Twitch, toda a Europa, continente africano, Senegal, Benguele, Congo. E também no Japão, em Osaka. Gratidão a vocês que todos estão no nosso chat privado, chat do YouTube, aonde você pode fazer a sua inscrição. Nossa FM Web, nossa FM SP. Fazer a inscrição, acionar o sininho e dar um like de positivo. E assim roda. Quintas-feiras, a partir das 8h15 da noite. Obrigada, Dedé. Obrigada. Voltando aqui, eu quero agradecer ao Piano Yoga, a Jane Ferreira, e falar que está aqui o João Afonso Ferreira, dizendo que lembra da brilhante encenação que Osmar Casagrande fez no lançamento do livro Espaço Núcleo, do empresário e poeta Marco Antônio Costa. Casagrande surgiu declamando um dos poemas do livro, e deve ter sido um arraso, né? Deve ter dominado a cena completamente. E não vou esquecer que depois vou pedir a você a gentileza de declamar um dos poemas que você escolhe de um dos seus livros, de sua autoria, porque é fundamental que você faça isso, né? Tem que declamar um poema seu, com certeza. E agora a gente, ou agora, ou depois, a hora que você quiser, quando você se sentir vontade, fica à vontade. Agora, eu queria voltar àquele assunto da arte sendo, né, a arte adianta o futuro, né? A arte é uma das funções fundamentais da arte,
é anunciar o futuro, é dar a direção, né, da, a direção do caminhar da humanidade, a direção do caminhar da comunidade, que não seja da humanidade, mas que seja da comunidade, né? A arte adianta o futuro. Essa é a função fundamental da arte, né? Dar a direção, dar o caminho. É para cá que as pessoas estão indo. O artista ele capta, né, essa direção, ele antecipa e mostra para as pessoas, né, aquilo que ele está vendo. E é a função da arte essa, né? Mas isso também tem que ter alguma ética, alguma. Não pode. Essa é a minha opinião. Eu estou falando aqui o que eu acho, Osmar. Eu não acho que a gente. Eu penso, né, como pessoa que também tem algum pouquinho de arte dentro de si, eu vejo algumas coisas em relação ao futuro também, né? E às vezes eu me ressinto um pouco, eu penso assim, ih, rapaz, eu não estou gostando muito disso que eu estou vendo, não. Então, eu não vou desenvolver nessa direção alguma coisa, eu não vou trabalhar nessa direção, porque eu acho que esse caminho aqui não vai ser bom, né? Então, eu penso assim. Então, eu acho que também, quando a gente antecipa o futuro, a gente também antecipa com um pouquinho de humanidade, não vou nem dizer ética, mas com um pouquinho de humanidade. Se de repente eu vejo que a coisa vai ficar muito robótica, eu não me agrada isso, então eu não desenvolvo um caminho por aí. Eu Tá. vou procurar algum outro caminho, vou ver algum outro, no futuro, vou tentar um futuro diferente de alguma maneira. Certo. Entende? Entendo, claro. E, bom, inicialmente, eu costumo dizer que poetas e profetas são primos irmãos, porque nós vamos lá buscar o futuro mesmo, né? E trazemos o futuro. Agora, o bonito disso é que esse futuro que trazemos pode ser escolhido para ser vivenciado ou pode ser negado. Olha que legal. Se você soubesse que vai ser atropelado amanhã às 10 da manhã no cruzamento da rua X com a rua Y e tivesse a oportunidade de escolher se você vai lá, não seria ótimo? Pois é. E nós temos nas artes muita gente, mas é muita gente que nos traz o futuro. Eu só vou dizer um título: Viagem à Lua. Outro título: 20 mil léguas submarinas. Oh, que coisa linda, né? E, e o nosso querido, nossa, maravilhoso, maravilhoso autor que escreveu em 1984, né? E nos trouxe a ideia do grande irmão, da observação completa e total da sua pessoa, né? Logicamente carregado da ideologia, não é? Porque a época era assim bem Guerra Fria, bem claro e escuro, não é? Então ele escolheu aquele caminho. Mas no geral é o Big Brother, é o olhão em cima de você, através das lentes do seu próprio dispositivo que você pagou Isso, caro isso, para isso, ter isso. e no entanto O tempo está todo. lá te É o tempo todo. buscando, te vigiando e, muitas vezes, te dando ordens. Quer saber como? Através da propaganda. E pegam o seu Sim. perfil e destrincham o seu perfil e vê, não, esse perfil aqui cabe direitinho no Em consumo deste e aqueles produtos. Né? Mas, micro movimentos do seu olho, em com micro certeza, movimentos é o que e chama você mais nem você atenção. sabe que você está Exato. tendo aquele movimento, mas eles É, são capazes de mas identificar. aí que está. Como é que nós chegamos nisso? Nesta grandiosidade de percepção do sistema. Começou
lá com a quebra da arte, da função da arte, né? Porque propaganda vem da palavra propagare, que significa Uhum. plantar, não é? Divulgar. E foi utilizada pela primeira vez numa bula papal, não é? Então, a propagação da fé. Mas Uhum. dali, da fé, pulou para o mundo dos homens, e aí vamos fazer propagar as nossas ideias. E teve na nossa história um tal de Joseph Goebbels, que é considerado o pai da propaganda moderna, ou do modo moderno de fazer propaganda, que fez uma revolução nessa área. O cara era um gênio, mas obrou pelo nazismo, não é? Mas, infelizmente, só que conseguiu arrebanhar, unificar todo um povo em torno de uma coisa que, Sim. ao nosso ver, é totalmente inadequada, não é? As Sim. práticas nazistas, né? Não tem jeito. E Sim. a gente vê depois na história essa mesma atitude se repetindo. E veja, hoje com muito mais maquinário, com muitas mais possibilidades de penetrar na nossa cabeça, no nosso coração, no nosso fígado, rins. Não tem jeito. Olhos e ouvidos, e até pela boca. Então, nós estamos à mercê disso. Agora, toda propaganda tem, aliás, toda agência de propaganda tem ali vários departamentos, né? Mas o mais importante deles chama-se Departamento de Arte. Arte. Porque através da arte se conquista o coração, a atenção, a vontade daquele público. Então, a comunicação de massa fez uma reviravolta nessa coisa de arte. E, portanto, fez uma implosão ou explosão na dicotomia ética e arte. Porque hoje nós vemos tanta propaganda, tanta publicidade propagando o mal, né? Propagando a morte, propagando o desconsolo. Então, também é arte. Agora, completamente amoral. Se não imoral. Né? E essa é a brincadeira. E hoje nós estamos à mercê dessa parafernália toda, inclusive o Starlink, observando mundialmente, é o olho gordo grande, não é? É o olho gordo mundial. Observando tudo e todos, observando a composição do solo, a composição, onde é que estão as fontes de riqueza, tudo. Observam tudo. Sim. E aí? Nós agora temos, o ser humano tem capacidade de, enfim, analisar, mapear enfim, analisar, mapear e destrinchar praticamente qualquer coisa, quase qualquer coisa, onde alcançar a tecnologia. Infelizmente, infelizmente, ele só sabe fazer isso. Só sabemos fazer isso. Só sabemos analisar, mapear e destrinchar o que tem, né? Não sabemos o que fazer com isso. Não conseguimos conquistar ainda o coração, a alma, né? O bom, como salvar vidas, como fazer o futuro melhor, como ser mais humanos, como acabar com a fome, né? Como dar educação e
né? enfim, como deixar de ser Desculpe, gananciosos, né? não, Isso, nós já sabemos como fazer isso. Só que não interessa fazer esse tipo de coisa para aqueles que dominam. Aqueles que dominam não querem saber disso. Aqueles que dominam querem continuar a dominar, pois é, seja através de qual não seja o conquistamos veículo. ainda, não conquistamos ainda o verdadeiro poder. O É verdadeiro poder verdade, ainda não foi conquistado. Esse verdade. poder é um poder simples. Eu tenho um professor que fala, e ele fala com muita propriedade, eu gosto muito de ouvir isso, porque ele fala assim: resolver as questões de dinheiro é sempre a parte mais fácil. Aí você ouve aquilo, né, e a pessoa que está aprendendo, está começando a estudar, né, a gente ouve assim, mas depois que a gente começa a aprender, e isso é verdade, resolver a questão do dinheiro é sempre a parte mais fácil, né? A questão é como você vai fazer para conseguir o dinheiro, de que maneira você vai agir para fazer dinheiro, né? O que você vai produzir para gerar valor e receber dinheiro, que pessoa você vai se tornar para fazer as pessoas, enfim, que pessoa você vai se tornar para receber o dinheiro que as pessoas possam pagar, né, para o serviço que você tem a oferecer. Isso que é complicado. Depois, fazer o dinheiro é o mais fácil, né? Mas se você tem um talento, se você tem enfim, se você tem um dom, o como você vai usar esse dom para oferecer para as pessoas o seu melhor, porque, Osmar, a verdade é que a gente a nossa obrigação é dar para os outros o melhor que a gente tem. É assim que Deus fez com que as coisas fossem feitas. Deus montou a nossa vida, montou a nossa estrutura humana dessa maneira. A gente tem que dar o melhor da gente o tempo todo e de graça, e receber muito pouco em torno em retribuição. Por exemplo, Einstein. O que o Einstein fez e deu para a humanidade é impagável. Nem que a gente quisesse pagar continuamente ao Einstein, ele não ia viver o suficiente para receber o que ele tem de direito pelo que ele descobriu. Então, é impagável, né? E ele recebeu muito pouco pelo que ele fez. Então, assim, a obrigação da gente. Beethoven. O que Beethoven deu para a humanidade é impagável, né? O talento que aquele homem tinha é impagável. E ele deu para a gente aquelas obras geniais. Fez, está feito, foi embora. Ele tem o nosso reconhecimento, ele tem a nossa admiração. Mas ele é considerado um gênio? Sim, é. Mas o que ele fez, ele deu, né? Ele ofereceu, foi dado para a gente, né? Então, Deus fez Nesse assim. setor, nesse O talento setor, para ser dado. nesse setor eu criei um ditozinho que é o seguinte: as pessoas normalmente pensam que nós damos o que temos, mas na verdade nós temos o que damos, porque Temos que dar. porque quando se fala em dar, a gente logo pensa naquilo que nos sobra, mas não é assim. Uma palavra ruim O que Dedé, está nós um pouco damos. alto isso. Olha, Está havendo uma sim, desculpa. interferência, né? É, desculpa, o que você falou? Nós não damos o que temos, nós temos. Normalmente, as pessoas acham que dar, nós damos aquilo que temos em excesso, não é? Mas, na verdade, nós só damos, não é que nós só damos o que temos, nós temos o que damos. Porque, muitas vezes, nós damos dor de cabeça às pessoas, damos problemas, damos desprezo, não é? Damos ódio. Então, essas coisas todas que damos são as coisas que nós temos.
E temos de sobra, né? Porque saímos dando. Então, se a pessoa observar isto, né, na sua vida, vai ver que, espera aí, o que é que eu estou dando para o universo? Né? Aí, eu recomendo que comece a observar a arte para dar alguma coisa que presta, alguma coisa de bom. A arte, a pesquisa científica, o cuidado social, são modos de dar o que se tem, né? Então, Com é assim certeza, que eu vejo, tá? Como é que nós damos. com certeza. Com certeza, Dedé. E, bom, enfim, acho a mesma coisa, Osmar. Dedé é o nosso anfitrião. Então, com certeza, Osmar, eu acho que é isso mesmo. A gente dá o que tem. é, e se a gente está dando aborrecimento, é porque a gente tem aborrecimento dentro da gente. E, enfim, é aquilo que o meu professor falou mesmo, né? Então, ganhar dinheiro, fazer dinheiro, talvez seja a coisa mais simples para você parar, para você fazer dinheiro e mudar internamente, parar de se aborrecer e aborrecer os outros. Essa parte é a parte mais complicada. É difícil. Meu Olha, querido, fala. Não, fala. um programa para nos vencermos nos nossos vícios e nos nossos defeitos, defeitos morais, claro, é uma coisa muito difícil de se cumprir. Aliás, difícil para se cumprir, mas é factível, não é? Se você começa a observar, fazer uma listagem dos seus vícios, que é mais fácil cortar os vícios, né? Ou reinterpretar os vícios, né? Não, Nero está Então, dizendo que você a transmissão consegue, está com interferência, ó. sim, O Nero está mas, dizendo que a transmissão está com um pouquinho de interferência, mas aí, infelizmente. Mas vamos, vai melhorar. vamos lá. Se você consegue fazer uma listagem dos seus vícios e se propuser a vencê-los, você vai conseguir. Agora, os defeitos são um pouquinho mais difíceis, mas você também vai conseguir, né? Posto que vai ter toda uma vida pela frente, além daquele dia que você decidiu se corrigir, se refazer, se autoeducar. Porque isso é autoeducação. Isso é trabalhar a autoevolução. Querido, eu concordo com isso. Só que agora a gente está começando a chegar mais para perto do fim do nosso programa e eu estou querendo ouvir poesia. Eu estou querendo ouvir poesia. Então, vamos lá falar poesia. Você quer de que cômodo? Walter Carubelli, a transmissão está com interferência. O Walter. O Nero está falando uma coisa que eu não sei explicar muito bem. Nero Carubelli, Nero JRT, está falando Walter Carubelli, a transmissão está com interferência. E eu não sei como explicar isso, mas estou aqui tô repetindo o que está sendo dito. Muito bem. De que cômodo você quer o poema? No quarto. No quarto? O quarto de dormir ou da alcova? E da Desculpa. cova. Da cova. Da alcova. Tá bem. Então, eu vou falar aqui um poeminha que tem a ver não com os sentimentos, mas com os sentidos. O poema chama-se Tatear, Cantiga de Tatiana. Tatiana era uma bailarina. São tantas as artimanhas do tato que, mesmo sem contato, te toco com os olhos, os volumes, os bicos róseos adivinhados. Te toco ainda a alma, no rocio
num sopro quase ínfimo, mínimo, infinito. Em versos, congelo este momento único em que o intangível se faz palpável. Bravo! Ai, que lindo. Mais. Mas, então, eu vou Mais. falar um outro poema que fala sobre época. Velha foto. Olho a foto amarelada e respiro a época. Exuda do pequeno retângulo um orgulho estribado em anel de grau. Detenho-me nas pontas finas dos bigodes que espetam o ar, como se atestassem a finesse e o poderio do Senhor. Na senhora, o arco labial dá o tom do mando. Nas joias refulgentes, o orgulho espicaça os pobres mortais. Velha fotografia, amarelada pelo tempo, sinais de um orgulho lavrado em ouropéis que se embota na memória dos coronéis. Olha que coisa gostosa. Bravo! Delícias, Mar, que delícia. Agora, para finalizar a sessão de poesia aqui, de poemas, eu vou falar um poema que remete ao infinito, ou à causa primária, ou à fonte. Chama-se Deus. Orbitei espaços nunca visitados, caí em precipícios, devorei sendas, mergulhei no poço escuro de mim mesmo, busquei a luz nos desvãos mais improváveis. Comi estrelas cor da noite, bebi baldes e baldes de Via Láctea. Corri o céu feito corisco, visitei os planetas todos, os sóis nascentes e poentes. Não encontrei tua luz infinita. Onde orbitas? Ou serás tu o eixo de tudo? Deus. Bravo, meu amigo, bravo. Que maravilha. Olha aí, Zilda batendo palminha para você também. Bravo. Que coisa bonita, cara. Poesia é realmente a coisa mais maravilhosa, viu? É impressionante. A poesia é, nossa, mãe, é única. Não tem como não achá-la extraordinária. Que Ah, nos vai, mais remete, mais umzinho, mais um. que nos Eu tenho remete para outros universos, outras visões de mundo. Né? Mais um, então? mais um, mais um. Tá. Então, vai lá. Toque. Esse é bem sensualzinho. Quando teus dedos de seda tocam minha camisa de algodão, sinto invadir-me o corte suave da lâmina de papel. Quando teus dedos, brancos e longos, tocam meu rosto rústico, fazem brotar de minha expressão de pedra a água fresca do riso. Quando teus dedos, plenos de afeto, tocam meus lábios, sinto fluir a poesia que nos redime a todos da paixão como pecado. Quando teu olhar, grávido de promessas, interage com os olhos meus, então o momento se faz único e deliro. Sou Deus. Pronto. Cara, que lindo! Bravo! Obrigada, Mar. Nossa, que coisa mais bonita, gente. Ó, os que tem agora para vender nesse momento são A Casa e Incômodos Diversos. E, meu Deus do céu, eu esqueci o outro, que eu estou só pensando aqui na casa. É Retalho. o Retalhos, perdão, Retalhos. Estão à venda, né? E são dessa pessoa maravilhosa, esse poeta brilhante, que faz essas poesias divinas. Eu tenho esses livros, tem coisas lindas.
Essas são apenas algumas amostras, mas tem coisas maravilhosas aí dentro. É um artista, é um ator, é um declamador de poesias, né? Poxa vida, autor. Nossa, mãe, agora é dramaturgo e advogado e professor, é multitalentoso, né? E aqui o tal Não, Walter Carubelli falando parabéns, Osmar. É porque o Nero é Walter valeu. Carubelli. Agora que eu entendi, o nome Walter dele é Walter Carubelli é o nome Carubelli. dele. É. É o nome, agora que eu Obrigado. entendi. Obrigado, querido. Obrigada, gente. Mas, Obrigada por olha, vocês todos estarem aí. Obrigada pela audiência, pelos parabéns de vocês, pela presença carinhosa. Que bom que vocês estiveram aqui. Meu querido, a gente tem que encerrar. Chegamos ao fim. Apareceu o Dedé para mostrar para a gente que está na hora de encerrar. obrigado, Dedé. Muito obrigada, Eu só gente. queria Obrigada, dizer, Isilda. Maravilhosa peça de Juiz de Fora que ele escreveu e atuou. Isso mesmo. Concordo plenamente. Osmar, eu obrigada, só viu? queria Obrigada pela dizer sua vinda aqui, pelas suas poesias maravilhosas, pelo seu teatro, pelo seu trabalho, pela sua presença aqui, cara. Se Deus quiser, logo, logo você volta e vai trazer mais poesia, mais teatro, mais arte para a gente. Obrigadão, legal. viu? Ok. Eu aqui agradeço a vocês, o Dedé e a ti, pelo convite. Muitíssimo obrigado. E eu só queria dizer uma coisa. Dessas coisas todas que você disse que eu sou, que eu faço, etc., tem uma que é a mais importante e você não disse, mas eu quero dizê-la porque é a mais importante. Eu sou humano. E isto, ser humano, é a coisa maior que nós podemos ter. Um beijo a todos vocês que me Você é auxiliaram. humano, marido e pai, muito amado e muito querido, né? Marido da Isilda, pai e muito amado e muito querido. Obrigada, viu? Obrigada, Osmar. Valeu. Valeu. Muito obrigada. Tá sem jeito se deixar alguém na mão. Tá sempre junto e misturado com seu povo. Fecha a conquista sem nesse documento. Na correria você sempre encontra tempo de demonstrar o E assim terminamos mais essa edição do Ética do Amanhã. O verdadeiro podcast chama-se Podcast. Muito obrigado pela sua presença, participação no YouTube, Facebook, também no Twitter. Próxima quinta-feira, outro convidado, e nós é quem agradecemos Osmar Casagrande, o poeta, advogado, escritor, ator e tudo mais. O Coringa. Logo, logo teremos o Batman. Tchau, gente. Fique agora com o Alimento da Noite e quinta-feira que vem teremos mais Ética do Amanhã. Muito obrigado a vocês e até quinta-feira que vem, neste mesmo horário. E se não assistiu ainda, faça uma inscrição no YouTube, nosso FM Web, e também acione o sininho. Assim, você estará dentro da nossa